Então vamos lá, amados. Eu talvez tenha que pular alguma coisa aqui porque eu acabei me alongando mais um pouquinho do previsto aqui. Mas vamos lá, vamos agilizar. É, Nós temos que diferenciar a oração da graça da oração da lei, né? Eu não vou entrar aqui no contexto histórico, falando como era a oração no Velho Testamento, porque foge aí da proposta do nosso tema, né? Que não é falar sobre oração. Por isso que o tema não é oração, porque seria muito vasto o tema. É exatamente responder aquela pergunta, né? Mas antigamente a oração era praticada pelos judeus de uma forma, vamos dizer, litúrgica, né? Ela era uma ferramenta dentro do culto com um propósito. E qual era o propósito da oração naquela época? Era uma oração feita simplesmente para expiação dos pecados, né? Mediante até o sacrifício de cordeiros e tudo mais, e também provisão. Então, basicamente, a oração na mente judaica, na época, era a expiação dos pecados e a provisão de Deus, pedir que Deus provesse chuva para a agricultura, né? Provesse o pão de cada dia deles ali. Eles tinham essa consciência que era Deus que era o provedor, eles que proviam. Mas na graça, e isso fazia com que a oração deles fosse uma oração totalmente legalista, né? Como muitas pessoas hoje ainda oram. Oram simplesmente para expiar os seus pecados e pedir a provisão de Deus. E quando você ora de forma legalista, você não tem a motivação correta, a motivação necessária para estar sempre em oração. E esse é um dos motivos porque as pessoas têm tanta dificuldade de orar. Porque vê a oração numa ótica legalista, como se a oração fosse apenas um instrumento para você pedir coisas a Deus e Ele te dá. Um sistema de troca, talvez, né? Quando na verdade a oração não é só isso. E aí, a oração da graça vai ser uma oração com uma roupagem totalmente diferente, onde a expiação do pecado vai ocorrer mediante o sacrifício de Jesus, você vai pedir perdão dos seus pecados, vai ocorrer, como nós falamos aqui. A provisão também, o pão de cada dia. Mas isso não é o principal. Isso não é a motivação da sua oração. O que vai motivar na graça a nossa oração, mais do que qualquer coisa, é a vontade de adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem provido na nossa vida. Hoje a oração é mais um gesto de amor do que um gesto legalista, litúrgico, ok? A oração hoje é algo que nasce do coração, é algo que vem do sentimento, é algo que vem de um coração que foi regenerado por Deus, que foi transformado por Deus, que tem a consciência de que é o que é, porque Deus assim proveu e fez na vida dela, e isso faz com que a pessoa tenha um coração tão grato, e essa palavra gratidão é fundamental para quem leva uma vida de oração. A pessoa tem um coração tão grato a Deus que ela não resiste e ora a Deus constantemente para agradecê-lo e para adorá-lo por tudo que Deus tem feito na vida dela. Uma pessoa que não tem essa motivação, geralmente tem um coração ingrato, porque não consegue enxergar ao seu redor tudo aquilo que Deus tem feito por ela. Então não consegue encher o seu coração de gratidão na proporção devida para levar uma vida de oração disciplinada, contínua, persistente. Ok? Eu não preciso de nada para sentir vontade de orar, somente um coração grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. E quando você acorda com essa gratidão, né, sabendo o que Deus tem feito, o que Ele representa na sua vida, né, o que Jesus fez no Calvário por você, se você realmente consegue ter a alegria da salvação, você normalmente sente vontade de orar. Mas quando a pessoa não tem a alegria da salvação, a oração muitas vezes para ela é um fardo. E a oração dela passa a ser uma oração legalista. E coisa chata fazer oração legalista, né? Você já acorda assim, ai meu Deus, tem que orar hoje. Ai meu Deus, não orei hoje agora, calma aí que eu vou ter que orar. Né? É a oração legalista, é a oração que vem de um coração ingrato. Então, amados, falando em legalidade, vamos lá. A oração
ela é uma liturgia ou ela é uma disciplina? Ela faz parte de um sistema de regras que nós temos que incluir isso no nosso roteiro, do nosso dia a dia, de forma legalista, ou a oração é algo que nós nos disciplinamos a fazer? Porque quando nós falamos em disciplina, a liturgia muitas vezes nem propósito tem. Nós só fazemos pela consciência. Nós fazemos porque sabemos que temos que fazer. Fazemos porque assim Deus quer, mas fazemos sem um propósito. E a oração sem um propósito é uma oração que já começa ineficaz no nascedouro dela, né? A oração tem que ter propósito. A vida de oração tem que ter propósito. E quando você se disciplina na oração, você não está adstrito a regras, né? Mas você disciplina conforme a sua condição, a sua possibilidade, necessidade, né? Com um propósito específico. Você, por exemplo, quando se disciplina a acordar todos os dias às 5 horas da manhã, você se disciplina com algum propósito. Você não vai se disciplinar a isso do nada, para acordar e ficar olhando para a parede. Você vai se disciplinar a acordar de manhã, 5 horas da manhã, porque você tem que chegar mais cedo no trabalho, porque você tem que ler a Bíblia, porque você quer aproveitar mais o dia. Não sei qual é o propósito, mas quando você se disciplina, a disciplina ocorre para um propósito específico, né? Por exemplo, em Mateus 6, no versículo 7 e 8, vai dizer assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, amados, ele não quer que a gente ore por orar, usando de repetição de palavras. Não, a oração é um momento para você abrir o seu coração, né? E para você se disciplinar com um propósito. E é esse propósito que vocês têm que buscar na oração. É isso que vai fazer que a oração de vocês não seja uma simples liturgia. É isso que vai fazer que a oração de vocês não seja uma oração legalista, né? E por que nós disciplinamos na oração? Primeiro, porque nós precisamos depender de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência que se nós nos distanciarmos de Deus, nós nos tornamos pessoas orgulhosas. E se nós nos tornarmos pessoas orgulhosas, nós nos tornamos, consequentemente, pessoas vaidosas, pessoas egoístas e pessoas vaidosas, invejosas, incapazes de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. E como que nós quebramos o nosso orgulho? Como é que nós alcançamos o nosso quebrantamento diante de Deus? Quando nós temos uma consciência que dependemos de Deus e buscamos a depender dele por meio da oração. É a oração, né, disciplinada, que vai mostrar que, de fato, nós estamos sim dependendo dele, e não de nós mesmos, e não da nossa sabedoria, e não da nossa força, e não da nossa inteligência. Porque a verdade é que as pessoas que não oram, não o fazem, porque acreditam que não precisam de Deus, acreditam que podem levar suas vidas sem precisar dele, e só pede a Deus quando tem alguma necessidade. As outras coisas a própria pessoa resolve, amados. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer a partir de Deus, a partir da vontade de Deus. Lá em Tiago, por exemplo, vai dizer que é uma pretensão maligna quando você diz assim, que amanhã nós venderemos, compraremos, faremos negócio, e Tiago diz que nós temos que dizer assim: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Nós tomamos decisões nas nossas vidas e sequer perguntamos a Deus o que Deus acha disso. Aí depois a coisa dá algum problema, a gente, pô, Senhor, né? Entrei nesse emprego aqui e deu tudo errado. Cadê o Senhor que não me abençoa? Mas na hora de entrar no emprego, nem orou a Deus para perguntar se Deus concordava com aquilo ou não. Nós sempre estamos vivendo nossas vidas, tomando nossas decisões a partir das nossas vontades, sem depender de Deus, achando que a gente pode dar conta de tudo. E aí, quando vem o dia mau, a gente corre para Deus e quer exigir que Deus faça alguma coisa. Não é muito mais fácil você ter uma medida preventiva do que ter que remediar depois? E a forma preventiva
com que você vai evitar muitos problemas na sua vida, é antes de tomar uma decisão, você consultar a Deus se aquilo é ou não a vontade de Deus para a sua vida. Se nós fizermos isso, vamos evitar muitos problemas, e isso é que é depender de Deus, amados. Bom, amados, nós precisamos nos disciplinar na oração, segundo ponto, porque nós precisamos vencer a carne. Amados, a carne está a todo tempo nos inclinando para o pecado. A carne pode ser vencida. Um dos recursos que Jesus nos ensinou para vencermos a carne é o jejum. O jejum serve para isso. Tem gente que faz jejum, por exemplo, para passar no vestibular, para passar no concurso. Isso não é jejum, isso é bruxaria, né? Jejum não é para isso, pelo amor de Deus, né? Jejum é para você mortificar a sua carne. Então, a sua carne está pedindo café. Você não consegue ficar sem o café. Você não consegue ficar sem o chocolate. Então, o que você faz? Eu estou dando só um exemplo aqui, tá, amados? Você vai deixar de tomar o café. Você vai deixar de comer o chocolate. Olha, rapaz, a carne é tão forte que você vai ter enxaqueca. Você vai sentir mal. Você vai ficar muito mal, porque a sua carne vai reclamar aquilo ali. Mas conforme você se abster daqueles alimentos, você vai o quê? Ter o domínio da sua carne. E o jejum serve exatamente para isso. O jejum serve para nós mortificarmos a nossa carne, lutarmos contra ela e subjugarmos a carne. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos viver uma vida em plena santificação, sem praticarmos o tão famoso pecado para a morte, que eu não vou explicar agora aqui não, porque senão vai dar muito tempo, mas pode falar em outro momento. O pecado para a morte, né? Que é aquele voluntário, que é aquele premeditado, que é aquele que gera morte entre você e Deus, separação entre você e Deus, né? Então, a oração, assim como o jejum, tem a mesma finalidade. Quando você não sente vontade de orar o tempo todo, né? Você não sente, mas quando você se disciplina na oração, você também está lutando contra a sua carne. Você está também dizendo para ela, olha, não é você que manda não, quem manda sou eu, né? E eu vou orar. E quanto mais você disciplina a sua carne, mais você subjuga a sua carne e consegue viver uma vida de santificação com o Senhor, né? Terceiro ponto, porque eu tenho que ter uma vida disciplinada na oração, porque eu preciso andar em espírito. Romanos 8 vai nos ensinar que andar em espírito é andar fazendo a vontade do Espírito. E o Espírito vai comunicar os seus frutos na minha vida por meio da oração. Ok? Amor, alegria, bondade, benignidade, paz, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Tá bom, amados? Então também porque nós precisamos andar em espírito. E quarto, porque nós precisamos da revelação das Escrituras. É por meio de uma vida disciplinada na oração, e quando nós lermos a palavra de Deus, que a unção do Espírito Santo, é só você lá ver em 1 João 2,27, né? Que a unção do Espírito Santo estará sobre nós, e não haverá necessidade que ninguém nos ensine, porque ele nos ensinará todas as coisas, mas essa unção só estará sobre nós, para que nós possamos aprender a palavra, se nós tivermos uma vida disciplinada na oração. Então é por isso que nós temos que ter uma vida disciplinada na oração. Não orar aleatoriamente. Não orar hoje, não orar semana que vem. Não. É uma vida disciplinada na oração. Como que eu vou disciplinar, pastor? Cada um vai ter a sua disciplina. Cada um vai fazer aquilo que lhe convém, desde que seja algo que parta do seu coração, do seu relacionamento com Deus. Amém? Agora, amados, por último, para terminar, eu quero analisar com vocês um texto, né? Vocês conhecem a parábola da viúva persistente, que está lá em Lucas 18, no Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Eu não estou com a parábola aberta aqui, mas a parábola da viúva vai dizer que a viúva estava sendo injustiçada pelo seu adversário, né? E ela ia até o juiz, que não era crente, que era ímpio, para pedir que o juiz fizesse justiça, né? Com relação à causa da viúva. E o juiz não atendia a viúva, mas aquela viúva persistiu, a tal ponto que o juiz simplesmente disse a ela, disse assim, eu vou fazer o que essa mulher está pedindo, porque se eu não fizer isso,
ela não vai me deixar em paz, ela realmente está me importunando, e para eu me ver livre dessa mulher, eu vou ter que fazer o que ela está pedindo. E ele foi lá e fez. E Jesus começa essa parábola dizendo que ele está ensinando essa parábola para que os seus discípulos tenham a consciência da importância da persistência da oração, que nós devemos orar continuamente. E aí eu volto a dizer, de forma disciplinada, né? E por que? Aí vem a pergunta para nós fecharmos o nosso estudo. Por que que precisamos persistir? Além de orar, Deus já sabendo o que precisamos, né, que é o tema do nosso estudo, ainda não é bastante orar, é necessário persistir. Por que que Deus não nos atende sempre quando nós pedimos logo pela primeira vez? Ele não poderia, logo na primeira vez, nós orarmos e Deus nos atender? Poderia, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes e Deus não atendeu. E algumas pessoas acham que ele orou só 3 vezes e desistiu. Não, ele não desistiu. Na verdade, ele orou só 3 vezes porque logo depois ele caiu em si e entendeu o porquê que Deus não respondeu a oração dele. Né? Porque Deus tinha um propósito com aquele espinho na carne ali. Né? Então, volto a perguntar, por que Deus não nos atende sempre quando nós pedimos logo pela primeira vez? Primeiro, porque talvez ainda não seja o tempo de Deus. Simples assim. Pode ser que o que você está pedindo agora possa interromper, pode atrapalhar o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Pode ser que não seja o tempo de Deus. Pode ser que se Deus te abrir essa porta agora, te der isso agora, né, isso que você está pedindo, pode ser que isso não seja uma bênção, mas uma maldição. Se Deus fosse nos dar tudo aquilo que nós pedimos, a gente estava frito. Porque nem nós mesmos sabemos o que é bom para nós, quem sabe é Deus. Então ele tem um tempo certo para todas as coisas. Não quer dizer que ele não vai te dar, talvez tão somente não seja o tempo. Até porque, volto a dizer, porque pode obstar o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Então você tem que ter paciência, mas não pode desistir. Você tem que persistir. Ainda que leve 10 anos, você deve continuar orando, você não deve parar. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, porque Deus quer nos mostrar o nível da nossa fé. Quem não tem fé não persiste. Tem gente que ora de forma experimental. Tipo, eu vou orar para ver o que vai dar. Aí não deu em nada, ela desiste. Por quê? Porque ela não está orando com fé. Né? E quando eu falo fé, eu não estou falando aqui do seu sentimento, daquilo que você acredita, acha e entende. Tá bom? Isso é pensamento positivo. Fé não é isso. Fé, conforme está lá em Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Né? Então, essa certeza das coisas que se esperam vem da onde? Essa certeza, essa convicção vem do meu pensamento? Vem da minha imaginação? Essa certeza vem da minha vontade? Não. Senão seria pensamento positivo. Essa certeza vem da palavra de Deus. Então a fé, ela é inteligente, a fé, ela é racional. A fé, na verdade, ela é fundamentada na palavra de Deus. Então se eu tenho fé, é porque a palavra de Deus me garante algo. E eu creio naquilo ali. Isso é que é fé. Né? E se eu creio naquilo ali, eu não vou ter problema nenhum em persistir na minha oração. Mas se eu desisto, é porque eu não tenho fé. Então, muitas vezes Deus ele não responde, né, no momento em que estamos orando, não é para que Ele possa ver se temos fé ou não, porque Ele já sabe. Deus é onisciente, né? É para que nós mesmos possamos ver, constatarmos o nível da nossa fé, porque se a gente desiste, logo depois nossa própria consciência aponta e diz, olha, você desistiu, você não tem fé. Né? Você sequer sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você está pedindo alguma coisa aí, você não tem nem certeza do que você está pedindo. Você não tem nem convicção do que você está pedindo. Né? Então Deus ele faz isso para nos mostrar isso. E o terceiro ponto e último é porque Deus quer mostrar a terceiros o nível da nossa fé como testemunho. Quando você tem fé, ao contrário do ponto anterior, né, você persiste até o fim. E essa sua persistência vai
explicitar a sua fé para aqueles que estão ao seu redor e eles serão contagiados e o nome de Deus será glorificado. Então Deus às vezes tarda algo na sua vida, tão simplesmente para que a sua persistência seja uma prova de fé, não para você, mas para o seu próximo. Para que ele seja abençoado, para que ele seja edificado com a sua persistência. Então, seja uma razão ou outra, nós temos que saber que a oração, ainda que Deus não nos dê o que estamos pedindo naquele momento, mas nós não devemos cessar, não devemos desistir de orar. Se é que estamos orando com fé, com convicção, devemos continuar orando até que Deus manifeste não a nossa vontade, mas a vontade dele, porque é para isso que nós oramos, para que os deleites de Deus sejam satisfeitos e não os nossos. Glória a Deus por isso, amados. Então, meus amados, eu estou encerrando aqui o estudo. Eu peço perdão porque passei um pouco do horário. Tinha previsto 1 hora, acabei dando um estudo de 1 hora e meia. Corri aqui para não ficar cansando muitos irmãos a essa hora, mas espero que tenha sido bênção para vocês, espero que vocês tenham aprendido, meditado, né? E se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição. Vocês podem perguntar à vontade que eu vou responder. Até às 5 da manhã eu estou disponível aqui para responder as perguntas de vocês, se eu não dormir até lá. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.